Olá, bem-vindos a mais um Carona Legal. E nesse carona todo especial, você vem comigo em um panorama do livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Vem comigo nesse panorama do livro de Levítico. Direcionado a todo o povo de Israel, o livro de Levítico contém algumas passagens específicas para os sacerdotes. Levítico capítulo 1 ao capítulo 7. Por meio de Moisés, o Senhor dá instruções quanto à oferta de vários sacrifícios, inclusive holocaustos, ofertas de carne, ofertas de paz, ofertas pelo pecado e ofertas pela transgressão. Ofertas descritas em Levítico. O holocausto, Levítico capítulo 1, dos versos 3 ao verso 7. Para o holocausto, era exigido um animal doméstico, macho, sem defeito, em lugar de um animal selvagem que custaria pouco ao ofertante. Geralmente, seria usado um touro, um carneiro ou um bode, mas os adoradores pobres podiam ofertar pombos. O animal inteiro deveria ser consumido pelo fogo, para representar a tremenda santidade de Deus ao lidar com o pecado. Essa oferta tipifica claramente a oferta voluntária de Cristo, como o Cordeiro de Deus, em total obediência ao Pai. Ele sofreu o castigo pelo nosso pecado. Oferta de manjares ou cereais. Levítico capítulo 2, dos versos 1 até o 16. A oferta de manjares era preparada e apresentada a Deus como uma refeição. Uma parte de cada oferta pertencia aos sacerdotes. A oferta mostrava a gratidão dos adoradores a Deus por supri-los de alimento. Os ingredientes desta oferta eram a flor de farinha, o incenso aromático e o sal. Sacrifício pacífico. Levítico capítulo 3, dos versos 1 ao verso 17. A oferta pacífica era uma oferta de comunhão. O adorador oferecia um bode ou um cordeiro macho ou fêmea. Era a única oferta da qual o ofertante podia comer. Enquanto compartilhava a refeição com o sacerdote e às vezes também com outros adoradores, era como se Deus fosse o anfitrião, comungando com todos os presentes. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância. Levítico, capítulo 4, até o capítulo 5, verso 13. A oferta pelo pecado, algumas vezes chamadas de oferta pela culpa, era obrigatória. Tinha como objetivo a expiação de pecados quando a restituição fosse impossível. A classe do ofensor determinava o tamanho ou valor da oferta. Quando era feita uma oferta pelo pecado, o sangue era aspergido no tabernáculo, na frente do véu, colocado nos chifres do altar e derramado na sua base para representar a ocultação do pecado. A parte maior da oferta era queimada fora do arraial. Sacrifício pelos pecados ocultos. Levítico, capítulo 5, verso 14, até o capítulo 6, verso 7. Essa oferta de animais ou aves era apresentada pelos pecados, quer intencionais ou não, pelos quais o ofensor podia fazer restituição, caso necessário. O pecador tinha primeiro que reconhecer o seu erro. Depois, quando levava a oferta, devia apresentar ao sacerdote o pagamento total do seu débito para com o ofendido, com acréscimo ainda de 1/5. Uma vez feito o pagamento, a dívida ficava quitada e o ofertante recebia pleno perdão. Por que hoje não oferecemos mais sacrifícios de animais a Deus? Com a oferta do Cordeiro perfeito de Deus, Jesus, o sistema sacrificial terminou. O próprio Deus abriu o caminho para o perdão e a restauração da comunhão.
Agora, por causa do sacrifício de Jesus, podemos desfrutar de acesso direto ao Pai. Não há mais necessidade de um sacerdote para representar-nos diante de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, podemos nos aproximar do trono de Deus para receber perdão de pecados, assim como ajuda e orientação para todos os problemas da vida. Levítico, capítulo 8 ao capítulo 10. Arão e seus filhos são lavados, ungidos, vestidos e consagrados em preparação para servir a Israel no ofício de sacerdote. O Senhor envia fogo do céu para consumir o sacrifício que Arão oferece como expiação por si mesmo e por Israel. Nadab e Abiú, 2 dos filhos de Arão, oferecem sacrifícios de forma indevida e o Senhor os destrói com fogo. Levítico, capítulo 11 ao capítulo 17. O Senhor revela as leis que determinam quais alimentos são limpos e quais são imundos. Ele também dá instruções quanto à purificação das mulheres que deram à luz, a todos os que tinham doenças ou estavam impuros. Arão e seus irmãos recebem instruções quanto ao sacrifício por derramamento de sangue e o dia da expiação. O dia da expiação era a data mais importante do calendário dos israelitas no Antigo Testamento. Esse era o dia em que a expiação anual pelos pecados do povo e de Israel era feita, tanto corporativa como individualmente. O cerimonial incluía até a purificação do próprio tabernáculo. O dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, isto entre setembro e outubro. Ainda hoje, o dia da expiação é uma data sagrada para o judaísmo e é conhecida como Yom Kippur. O dia da expiação envolvia rituais muito rígidos e significativos, além do oferecimento de vários sacrifícios. O dia da expiação foi instituído pelo próprio Deus, através de uma ordenança dada a Moisés. Isso ocorreu depois que os 2 filhos de Arão morreram ao se apresentar diante de Deus de forma inadequada. Deus proibiu a entrada no Santo dos Santos. A exceção ocorria justamente no dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote tinha a oportunidade de ir além do véu no santuário onde estava a Arca da Aliança, mas não sem uma oferta de sangue. O que acontecia no dia da expiação? Nessa data, havia uma convocação de jejum nacional que começava na tarde do 9º dia e durava até o entardecer do 10º dia. O ritual do dia da expiação era dividido em 2 atos principais. Um era em favor do sacerdócio e o outro em favor de toda a nação de Israel. Uma semana antes desta data, o sumo sacerdote já se deslocava de sua própria casa para o tabernáculo. Então, no dia da expiação, os acontecimentos se davam da seguinte forma. Primeiro, o sumo sacerdote se lavava na pia do átrio e trocava seu traje regular por uma roupa especial de linho branco. O sumo sacerdote oferecia um novilho como oferta pelo pecado dele próprio e da sua família. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue do novilho. Então ele aspergia o sangue do novilho 7 vezes sobre o propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança. Além disso, ele também carregava o incensário com brasas tiradas do altar. O sumo sacerdote voltava ao átrio e tomava 2 bodes que tinham sido separados. Então ele lançava sorte sobre eles. O objetivo disso era determinar qual bode seria imolado como oferta pelo pecado e qual seria o bode emissário enviado ao deserto. O sumo sacerdote sacrificava o bode determinado como oferta pelo pecado do povo. Em seguida, ele entrava mais uma vez no Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre o propiciatório.
Quanto ao outro bode, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre ele e confessava os pecados do povo. Na sequência, ele enviava o bode ao deserto. Depois de enviar o bode emissário ao deserto, o sumo sacerdote tirava sua roupa especial, que devia ser usada apenas no dia da expiação. Então, ele se lavava e colocava sua veste regular de sumo sacerdote. O sumo sacerdote oferecia em holocausto 2 carneiros, para si e para o povo, e a gordura do sacrifício pelo pecado era queimada. Levítico, capítulo 18 ao capítulo 22. O Senhor ordena que Israel se santifique. Ele dá leis que ajudarão o povo a ser limpo sexualmente e a evitar práticas indignas. Ele também ordena que os sacerdotes sejam santos e dá-lhes leis específicas para que permaneçam ritualmente imaculados. Levítico, capítulo 23 ao capítulo 27. O Senhor estabelece dias e festas solenes para Israel. São estabelecidas leis para o acampamento de Israel com orientações para que todas as pessoas sejam tratadas com justiça e que a devida restituição seja feita às partes ofendidas. O Senhor estabelece o ano sabático e o ano do jubileu. O Senhor descreve as maneiras pelas quais ele abençoará os israelitas pela obediência e os punirá pela desobediência aos seus mandamentos. As leis quanto ao dízimo e à consagração da propriedade são estabelecidas. Em Levítico 23, tem uma explanação das 7 principais festas de Israel, chamadas de festas anuais. Todas elas possuem um significado importante e tinham o objetivo de manter o povo em adoração e gratidão ao Senhor ao longo de todo o ano. Páscoa, Levítico 23, versos 4 e 5. Festa esta instituída quando o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 12. Um cordeiro era morto no dia 14 do primeiro mês do calendário hebraico, o mês Abide. Pães asmos, Levítico 23, versos 6 a 8. No dia seguinte à Páscoa, dia 15 de Abide, começava um período de 7 dias, onde o povo deveria comer pão sem fermento e oferecer oferta queimada ao Senhor. Ainda no verso 7, o texto diz que no primeiro dia, ou seja, no dia seguinte à Páscoa, o povo não poderia trabalhar. Festa das primícias. Levítico 23, verso 9 ao verso 14. Acontecia no dia 16 de Abide e festejava o início da colheita. Festa de Pentecostes, ou festa das semanas. Levítico 23, 15 até o verso 22. Comemorava o fim da colheita, uma espécie de segunda festa das primícias. Festa das trombetas, Levítico 23, versos 24 ao 25. No primeiro dia do 7º mês era tocada a trombeta para anunciar o primeiro dia do ano civil, ou ano novo. A trombeta também alertava o povo da proximidade do dia da expiação, que era dia de juízo, onde se exigia preparação e solenidade. A festa das trombetas era um dia de descanso e consagração, representado pelas ofertas queimadas oferecidas a Deus neste dia. Dia da expiação, Levítico 23, versos 26 ao 32. Acontecia no 10º dia do 7º mês. Festa dos tabernáculos, Levítico 23, dos versos 33 ao 44. No 15º dia, acontecia a última festa do ano, a festa dos tabernáculos. Os israelitas, em memória ao tempo em que eram errantes no deserto e viviam em tendas, deviam voltar a morar em barracas durante 7 dias. Era uma festa de colheita também,
e havia um espírito de gratidão por tudo que o Senhor havia feito durante todo aquele ano.